primeiro ponto de curva na minha vida foi quando eu li um livro chamado Poder do Subconsciente. Foi a primeiro vislumbre que eu tinha, que tinha mais pra mim do que uma vida, cara, onde eu não tinha nenhum recurso. Foi um livro que meio que abriu a minha mente pra, cara, realmente você tem mais potencial, você pode fazer coisas que você não imagina. Eu lembro que a primeira página que eu li daquele livro na minha cabeça já tipo, Você lembra o que dizia a página? eu era uma pessoa muito negativa, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito negativa, né? Porque a minha mãe trabalhou na roça, teve muitas dificuldades na vida, não teve escola, foi uma pessoa muito simples, né? Que criou dois filhos quase. Por um tempo teve meu pai, mas depois não. Então minha mãe, ela passou por uma vida muito difícil. E pra proteger a gente, ela sempre vinha, ó, não pode gastar dinheiro, a gente não pode ter isso, você não pode sair porque eu tenho ainda bronquite, né? Você é um menino doente, você não pode fazer isso, não gasta dinheiro, você não pode, não pode, não pode. Então, Sim, cheio de limitações, cheio de né? limitações. E pra me proteger. Só que eu cresci acreditando nisso. Cresci, tipo. E aí, quando nesse livro ele começou a ler um pouco da minha vida, falando, cara, a forma como você pensa vai moldar aquilo que você faz. Porque primeiro você pensa, depois você vai sentir, depois você vai fazer. Então ali eu dei o primeiro estalo de tipo, pô, o livro ele me leu e depois ele mostrou um caminho. Eu falei, caramba, então faz sentido. E ali foi o primeiro estalo de um primeiro ciclo, onde eu comecei a buscar desenvolvimento financeiro. Eu queria sair de casa, eu queria morar sozinho, eu queria empreender. E ali começou uma jornada em busca disso. E nessa jornada, provavelmente, da época do deserto, assim, da etapa da pressão, de apanhar muito, né? Nossa. Que é basicamente o processo natural, assim, de... Existe um gap entre a gente entender que a gente pode mais, que a gente pode enriquecer, até o momento em que, de fato, a gente consegue ver Sim, isso acontecendo. sim. E quando a gente tem essa primeira percepção, essa primeira crença que fala assim, putz, você pode, a gente tem a falsa sensação que a gente tá quase pronto pra Sim, isso sim. e que isso vai acontecer muito rápido, né? Sim, eu passei por isso. E quando você se dá essa conta, quais são os desafios assim que logo na sequência disso marcam muito a sua vida e que começam a moldar de fato o Elias? Quais foram esses primeiros momentos de pressão que você vivenciou, assim? Cara, eu tava. Quando eu li esse livro, eu tinha acabado de sair de uma. Eu trabalhava numa empresa de materiais elétricos. Aí eu saí dessa empresa pra abrir uma empresa com um amigo meu da faculdade. Ele saiu do emprego dele, eu saí do meu, a gente abriu uma empresa. Depois de 2 meses, De materiais elétricos. em outra cidade, de Mas, materiais elétricos também. E aí, cara, deu 2 meses, eu falei, cara, o que que eu fiz? Porque, tipo, eu não gostava disso. Eu vi que era, sabe, eu não tava me dando mais bem com ele, a gente tava discutindo em várias coisas que a gente não concordava. Deu 2 meses, eu me arrependi. E eu tinha feito uma dívida no meu nome pra abrir essa empresa. E eu falei pra ele, falei, cara, vamos fazer o seguinte, nesse meio tempo eu descobri o marketing digital no final de 2010. nossa, muito tempo então. Muito tempo, não tinha nada, não tinha curso, não tinha mentoria, não tinha nada. Mas quando você fala marketing digital, você descobriu o YouTube, o Google praticamente. Não, era um e-book que eu li de um cara chamado Rogério Job, que ele falava as 3 melhores maneiras de ganhar dinheiro na internet. Eu tava fazendo uma pesquisa no Google de Caraca. fornecedor de lâmpada. Eu pesquisei porque a gente não tinha margem de lucro. Aí eu falei, cara, eu preciso achar um fornecedor de lâmpada mais barato aqui. Aí eu fui no Google, fornecedor de lâmpada. E aí apareceu um site de dropshipping em 2010. Que ela venda produtos da China e ganha 300% de lucro. Eu fiquei doido, eu não tinha 5% de lucro. Caramba, irmão. E aí eu falei, caraca, velho. Aí eu comecei a pesquisar, eu não comprei esse produto, porque era uma página, site de vendas muito feio, assim, eu não... Era R$ 29, um bagulho assim. Nossa. E aí eu caí no outro site que ensinava a ganhar dinheiro e baixei esse e-book de graça. E aí nesse e-book ele falava de infoprodutos, falava de programa de afiliados e falava de produto com direito de revenda, os PLRs que hoje estão na moda, em 2010 ele falava. E aí naquela hora minha cabeça explodiu. Eu falei, caraca, velho, é isso que eu quero fazer. E Tá. aí eu falei pra esse meu amigo, eu falei, mano, vamos fazer o seguinte, fica com as coisas aí, você toca a empresa, eu saio, a gente divide o dinheiro que tá em caixa, você toca a operação e fica com o que tá no estoque, eu toco a minha vida, você toca a sua. E aí eu saí da empresa. E com Ent- a dívida? Com a dívida no meu nome. No meu nome. E até teve uns problemas com o sócio, dessa questão da divisão, mas enfim. E aí, nesse tempo que
Cara, eu tava numa pressão absurda em casa, com minha mãe falando no meu ouvido, tipo, o que que você fez? Eu falei pra você não fazer isso, não sei o que, tal, tal, Sim. tal. Vai procurar um emprego em tal lugar. E eu com uma dívida lá de 40 mil reais. E o máximo que eu tinha ganho na minha vida nessa época era 800 reais por mês. 40 mil reais. É, Ô, e olha só, olha como é muito padrão, assim, é muito cultural mesmo, né? Porque quando você definiu ali, descreveu a sua mãe, é muito parecido também com a minha família, assim, de modo sim. geral, né? A diferença é que quem trabalhou na roça foram meus avós e não os meus pais. Aham. Mas meus pais tiveram esses desafios financeiros também, falavam as mesmas coisas, você não pode N Sim. coisas. E aí quando eu tava nesse processo de me desenvolver, acreditando que o jogo ia dar certo e tal, a minha avó, lembro que a minha avó me olhava e falava, eu já tinha abandonado a faculdade, vai achar um emprego de corretor, as imobiliárias vão querer você, você fala bem e tudo mais. É. E aí eu falei assim, caraca, mano, eu preciso dar certo, porque senão as pessoas vão falar que elas estavam certas. Sim. Minha mãe era no correio. Ela vai procurar emprego no correio ali, os caras estão pegando, e nada contra, mas tipo, ela ficava. E o que que eu pensava quando ela falava isso? Eu falava, cara, se eu arrumar um emprego, eu nunca vou pagar essa dívida. Porque o máximo que eu tinha ganho era 800 reais. Era uma parcela de anos pra pagar. E, Aí eu falei, mano, eu vou viver pra pagar esse boleto e 5 anos pra pagar e não vou ter, então o sabe? ponto positivo é que teve a dívida, né? A dívida serviu pra não te deixar arrumar um emprego tradicional, porque senão talvez você... Foi um fator. Porque talvez eu tivesse. Se eu não tivesse a dívida, talvez eu voltaria pro mercado tradicional. Uau, Mas eu cara. falei, cara, eu preciso pagar essa dívida e se eu arrumar um emprego, eu nunca vou conseguir pagar. Porque na minha cabeça, o máximo que eu podia ganhar no emprego era 1.000 reais, que era o que eu ganhava na época, 800. Com comissão das vendas, dava mais 200. Caramba. E aí você pensava de fazer, não, tem chance de eu voltar pro emprego, cara. Não, eu fechei essa porta. E aí? O que que eu fiz? Eu comecei a estudar por conta própria os materiais que tinham na época, que não eram muitos. E aí eu descobri um negócio chamado SEO, ranquear artigos no Google. Falei, porque o que que o cara falou no livro, o Rogério Job? Ele falou, cara, qual que é o trampo? Você vai escrever artigos falando sobre algum tema. E no final desse artigo você vai colocar um link para o seu produto. E eu gostava muito de escrever. Na escola eu adorava fazer redação, eu sempre escrevi bem, assim, tipo, eu gostava, era uma coisa que eu gostava muito. Eu falei, cara, eu gosto de escrever. Eu gosto de ler, tipo, sabe? Então eu vou só escrever os artigos, colocar o link e as pessoas vão comprar. E aí o que que eu fiz? Eu tinha um finalzinho de saldo no cartão de crédito. Eu peguei um ano de hospedagem na HostGator, que era 200 e tantos reais na época, um ano de hospedagem, e 2 domínios, que era 30 reais o ano, sei lá quanto que era o ano. E aí eu falei, beleza, agora eu tenho um ano para ganhar dinheiro. Eu me dei um ano e falei, não vou voltar para o mercado tradicional. E começou a escrever. Comecei a escrever artigo todos os dias para 2 blogs que eu criei. Um blog de musculação, que é um negócio que eu gostava muito na época. Você tinha quantos anos, irmão, na época? Tinha 2010. 20, sei lá, por aí. Tá. 21, por aí. E aí comecei a escrever artigo para esses 2 blogs. Mal sabia eu que eu escrevi artigo durante 6 meses e não tinha vendido nada para os 2 blogs todos os dias. Porque não tinha audiência? Na verdade, não tinha nem produto para vender naquela época. O blog de musculação, depois de 3 meses, eu tava recebendo 5 mil visitas por dia no blog. Caramba, velho, muita coisa. E não tinha o que vender, velho. Não tinha Hotmart. O Hotmart começou junto comigo. Tá, mas aí como é que vendia naquela época? Se você tivesse um produto? Afiliado. Tipo, eu escreveria como ganhar massa muscular no meu blog. Aí no final eu recomendaria um e-book de treino, por exemplo. Ou um produto de treino. E aí era vendido por onde? Não, tinha o Hotmart. Já existia o Hotmart? O pessoal usava muito PagSeguro. Ah, tá. Tipo PayPal, talvez. Tá, PayPal. entendi. Mas como eu não tinha produto, Não tinha que vender. tinha 2 plataformas. Uma chamava e-book mundial e outra chamava Hotmart. E era e-book que vendia. E-book. O O principal Hotmart, o problema do Hotmart é que o Hotmart estava começando. Então eu ia lá na vitrine e não tinha produto para vender de musculação, não tinha nenhum. Então eu falava, cara, o que que eu vou vender? Aí eu botava uns bannerzinhos de AdSense lá e comecei a ganhar, tipo, 50 centavos de dólar, $1. Aí foi indo, tipo, $2 por dia. E, Até que depois de 6 meses eu fiz a primeira venda na internet. e aí, você ganhou um dinheiro legal assim ou não? Nessa primeira venda? É. $23. Tá, mas já era um dinheiro muito acima do Não, que... a primeira venda foi a Isso em mais 2010, importante de todas. 2011, 2010, 2011. Porque eu tava na neura de achar que era mentira já. Porque eu acreditava muito que era verdade. Mas eu falei, mano, e se. Eu Tá. não tô vendendo, eu tô trabalhando pra caramba aqui. E não tô nesses vendendo. 6 meses a dívida acumulando. O que que eu. As pessoas começavam a me ligar me cobrando, porque eu comecei a atrasar.
E minha mãe era a melhor empresa de cobrança do mundo. Porque toda vez ligava, ela atendia, ela, meu filho tá devendo. Ela vinha, como é que você tá devendo? Não sei o quê. Aí, cara, e eu trabalhava em casa com a internet que meu irmão pagava. Eu não tinha, cara, eu não saí de casa. Eu fiquei 2 anos sem sair de casa nessa época. Tipo, E ela também não falava assim, vai arrumar um emprego? Tipo. falava, ela, por que você tá brincando na frente do computador? Não sei o quê, tal. E ela era a melhor empresa de cobrança. Aí o que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou ter que encarar essa situação de frente. Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu comecei a atender as empresas, porque eu tava devendo em 2 ou 3 cartões de crédito, que eu estourei todos no que tinha de internet e tal, e a dívida com o banco. Eles começaram a ligar, no começo eu tava fugindo, né? Tipo, não vou atender, não vou atender. Eu comecei a atender, falei, ó, eu te devo, eu quero te pagar, mas eu quebrei o negócio, e tô trabalhando em outro negócio, tô começando um projeto novo, mas se você me ligar em 6 meses, eu não vou ter como te pagar. Então eu preciso de um tempo pra esse negócio novo dar certo, porque hoje eu quebrei. Pô, foi. E pararam de me ligar.